primeiro ano, tudo jóia? Galerinha, vamos lá para mais uma aula de física da semana. Semana passada eu não pude estar gravando para vocês, eu deixei uma videoaula gravada diretamente de um professor do YouTube, lá na sala do Classroom, tudo organizado juntamente com uma atividade para vocês descreverem com as palavras de vocês uma introdução referente à primeira lei de Newton. Então, professor, eu já fiz, ficou um entendimento, mas ficou algumas partes que eu não consegui entender. Então, novamente, para tirar as dúvidas de vocês, caso ainda tenha alguma dúvida, eu coloquei algum tópico aqui para a gente sanar essa curiosidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Galerinha, quando nós falamos de primeira lei de Newton, nós queremos falar automaticamente sobre inércia. Professor, o que é a inércia? Inércia é o quê? Força resultante sobre uma partícula é nula. Então quer dizer o quê? Que a força resultante, a somatória de todas as forças daquela partícula, ela é nula. Se eu somar todos os valores que te empuxem para o lado esquerdo, que puxa para o lado direito, para ela permanecer uma força resultante, as somatórias delas vai ser zero. Nula representa zero. Como assim? Maior explicação. Ou ela permanece em repouso ou em movimento. Como assim, professor? Vamos ver aqui. Então, coloca essa tampinha na mesa. Se eu não colocar uma força nessa tampinha, ela vai permanecer o quê? Parada? Parada. Agora, se caso ela estiver em movimento e eu não pegar, ela vai continuar em movimento. Ela está em movimento? Parou porque eu agi com uma força para ela se parar. Então, aí, sempre a somatória das forças vai ser zero, que a gente vai explicar em mais aulas na sequência, demonstrando em cálculo, aí vai ficar mais explicativo. Outra observação é a tendência dos corpos em conservar sua velocidade vetorial. Professor, o que é o vetorial? Vetorial são essas retinhas aqui, ó. Essa reta, essa reta, essa reta, essa reta. Vetores são retas? São retas. São retas que vão representar, nesse caso, uma velocidade de uma forma matemática. Aquilo que não é palpável, a gente tem que criar representações. E essa aqui é um tipo de representação. Então, professor, eu tenho um corpo qualquer aqui, que tem uma massa desconhecida, vamos pensar quilograma, né? E esse corpo, para ele gerar um movimento, ele tem que ter uma força externa. E toda força, se ele está parado, quer dizer que a força resultante é igual a zero. Se você está pensando dessa maneira, você está correto. Para ele permanecer aqui parado, a somatória das forças tem que ser zero. Isso mesmo. Mas e se ele estiver em movimento? A gente tem que classificar as forças. Eu tenho uma força nesse caso aqui eu vou falar para vocês à direita, uma força para a esquerda, eu tenho uma força subindo e uma força descendo. Quando eu falo da força 4, ela tem a ver com o solo, onde esse corpo ele vai se deslizar. Quanto mais crespo, mais de difícil deslizamento, maior vai ser uma força 4, nós chamamos ela de atrito, que é bem considerável. Mas quando não tem esse atrito, que sempre vai ser ao contrário da força que está gerando o movimento, nós temos outras forças aplicáveis também, que nesse caso, antes de entrarmos em cálculos, eu vou definir da seguinte forma, para ficar fácil. Como seria a minha força resultante? Para ela estar em movimento. Se eu tenho 10 aqui, para esse corpo estar se movimentando para a direita, esse 10 tem que ser maior do que a força que está prendendo ele à esquerda. Se eu tenho uma força de 5, minha força resultante é igual a esse menos 5 que está segurando ele, com mais 10 que está puxando. Então minha força resultante vai ser menos 5 com mais 10, a diferença é o quê? 5. Então qual que é a força resultante? Se ele estiver movimentando para o lado direito, vai ser de 5 com esta situação que eu acabei de colocar. Então, inércia é isso, praticamente todos nós conhecemos com aquele movimento quando o carro para e nosso corpo vai em direção ao para-brisa.
Então, isso sim, representativo por inércia também. Vamos passar mais alguns vídeos explicativos, dando exemplo a isso também. E até a próxima aula, tá ok? Abraço!